Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui eu vou fazer esse vídeo em forma de podcast, pois eu tô querendo faz tempo fazer vídeos assim também, no qual seja somente a minha voz, a forma que eu falo, que eu me expresso, enfim, eu acho bem bacana também, que às vezes a pessoa não tem tempo de ficar olhando, né, assistindo o vídeo e ela gosta somente de escutar. Então, eu trouxe esse vídeo em forma de podcast. E aqui vamos falar sobre compulsão alimentar na visão sistêmica, né? Bom, o que seria a compulsão alimentar, né? Liberando a culpa e acolhendo a criança interior. Então, a gente vai também falar sobre como acolher, né, a criança interior, quais são as causas, né, o porquê que a gente tem compulsão. Muitas pessoas têm compulsão alimentar. Eu sou uma pessoa que eu tenho, né, quando eu tô muito ansiosa, eu tenho compulsão alimentar. Inclusive, isso eu descobri recentemente, não tem muito tempo, né, como eu faço terapias, eu descobri que isso vem da minha infância, né? Isso foi por conta que minha mãe faleceu, né? Eu tinha 6 anos, então a criança ela fica um pouco meio que perdida, né? Esperando esse colo de mãe. Então a compulsão alimentar pode ser também essa ansiedade, a falta da mãe, tá? Então a compulsão alimentar na visão sistêmica quer dizer a não nutrição da mãe, né? Então, nesse meu caso, né, como ela faleceu, eu tinha 6 anos, eu ainda estava na energia dela, né, porque a criança, ela fica na energia da mãe até os 7 anos e meio, desde o útero, né, e dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio, ela entra na energia do pai. E, como eu havia dito, eu descobri que essa minha compulsão alimentar vem também, né? É uma das causas também a morte da minha mãe. Então, a compulsão alimentar pode estar relacionada ao medo de perder a mãe também, né? A criança que se sente insegura, né? É uma tentativa, né? Ela é uma tentativa também de pertencer. Pode estar relacionado a alguma coisa que você comia na infância, né? E que você ficou viciada, por exemplo. Também pode ser uma causa da compulsão. E pode ativar essa memória afetiva. Então, se você começar a analisar e pensar o que era que eu comia, que até hoje eu gosto, né? Que até hoje eu tenho vontade de comer, isso desde a minha infância. Comece a analisar se caso você tem esse problema, né, sobre compulsão alimentar, tá bom? Bom, também está relacionado no medo, né, da falta da comida. Isso também assim, tem vários pontos. Quando eu comecei a estudar sobre a compulsão alimentar, tem vários pontos que me veio, né, na memória, assim, porque quando eu era criança eu passei fome, até mesmo na minha fase adulta, eu passei necessidades, passei fome, então eu sempre tive aquele medo, né, de falta de comida, faltar comida. Eu podia ficar sem dinheiro para pagar uma conta, por exemplo, mas eu não podia ficar sem dinheiro para comprar uma comida, até mesmo na minha fase adulta, tá? Então, muitas vezes, quando eu passava assim, a gente passou alguns apertos mesmo, até depois das crianças que eu tive meus filhos, a gente passou muitas dificuldades, assim, sabe? De chegar a ponto de não ter dinheiro para comprar pão de manhã, um leite, sabe? Quando as crianças, elas estavam na fralda, né? E tomando leite e tava acabando, eu já ficava desesperada. Então, isso também marcou bastante para mim, né? No meu caso, eu descobri esse medo, né? Que eu tinha, né?
E também a compulsão alimentar, ela pode estar relacionada aos nossos ancestrais. Vocês sabiam disso? Os nossos ancestrais, no caso, aqueles que passaram fome, né? Que foram para a guerra, que passaram necessidade. Então, às vezes, a gente está trazendo essa repetição de padrão, essas memórias. E aí, o que que acontece? A gente, inconscientemente, a gente fala a frase, eu como por vocês. E aí é uma forma de, né, a gente comer pelos nossos ancestrais também, tudo aquilo que eles não tiveram oportunidade, né? Isso significa uma lealdade invisível, né, pela família, pelo que eles passaram, né? Pessoas que morreram de desnutrição, né? No abandono, enfim. E aí, às vezes, a gente acessa essa memória invisível e aí a gente acaba trazendo para nossa realidade, tá? Então, você pode olhar para isso, né? E falar uma frase, né? Sinta aí no seu coração uma frase de cura, feche os seus olhos, respira. E você pode dizer, né? Queridos ancestrais, eu vejo o que vocês passaram. Eu honro a fome e a escassez de vocês, que vocês viveram. Mas eu escolho me nutrir agora. Eu escolho com consciência, sem carregar mais nada dessa dor. Então você pode fazer essa frase, você pode anotar, e sempre que você sentir aquela ansiedade de comer, sabe, aquela vontade de, tipo, tá nervosa, tá ansiosa e você querer comer que nem uma desesperada ou chateada, né? Tem gente que também, quando tá triste, come bastante. Fala essas frases, anota no papel e fala essas frases, tá? A compulsão também, ela pode ser um vício, onde vem para suprir as necessidades, né, emocionais, né? Aquilo que a gente falou, né, no início, a falta do afeto, a falta da mãe, né? Essa carência emocional, né? Essa falta de colo que a gente não teve. E Bert Hellinger, ele dizia que a compulsão tem a ver com a mãe. É como a gente falasse, eu preciso comer a minha mãe, sabe? Eu sentia muito falta da minha mãe. Eu lembro que quando ela partiu, né? Eu era muito ligada a ela. Eu tenho muitas memórias ainda, inclusive uma tia minha, quando eu visitei ela, ela falou assim, nossa, como que você lembra de tudo isso, né? Você era tão pequena. E eu falei, engraçado, né, tia? Tem coisas assim que eu lembro muito, muito mesmo da minha mãe. Eu lembro que a gente era sempre nós duas, né? Onde ela ia, ela me levava. E quando a gente dormia junto numa cama de solteiro. Então, assim, e no dia que ela se foi, no dia que ela morreu dormindo, eu não dormi com ela. Eu dormi na sala com uma sobrinha minha no sofazinho, assim. Eu lembro desse dia. E a gente tinha esse costume, sabe, de acordar e falar benção, mãe, e ela responder, abençoa, né, abençoando a gente. E eu lembro que o meu irmão, né, ele tava dormindo lá na nossa casa. Meu irmão foi visitar a gente com a minha cunhada nesse dia. Foi até, eles iam passar o dia lá. E aí eles estavam dormindo lá. E aí ele levantou e foi dar bênção e ela não respondia. Aí ele falou, ai, a mãe morreu, a mãe morreu. Eu já na minha cabeça, né, na minha cabeça de criança, a morte pra mim era uma pessoa que tava cheia de sangue. Inclusive eu não quis ver ela tão cedo. Eu fui ver ela quando a minha avó chegou, né, pra ver. E ela tava lá, né, a gente tinha colocado a coberta em cima dela. Aí eu vi ela. E eu lembro que eu senti muita, muita falta da minha mãe, sabe? Muita mesmo. No dia do enterro lá, do velório, quando foi enterrado, eu não queria sair ali do cemitério. Eu vi, né, levando a minha mãe,
descendo o caixão, eu lembro de tudo isso. E eu comecei a abraçar uma árvore que tinha próxima, assim, e eu não queria sair dali. Então, assim, eu senti muita falta, né? E eu, depois, né, eu fui morar com essa minha irmã, né, a minha irmã mais velha. Aí eu comecei a comer, e eu, desde criança, eu sempre fui gordinha. Assim, depois que eu fui morar com ela, né? Mas antes eu era bem magrinha, porque a gente não tinha muito, né? Não tinha muita comida, então as coisas melhorou assim depois que eu fui morar com essa minha irmã, né? Bom, voltamos lá falando sobre a compulsão. Ela também é um tapa-buraco, né? Do amor que não recebeu na infância, então também tem isso. Eu não tive, né? Não tive amor de mãe, nem amor de pai, né? E a comida, ela acaba sendo um abraço simbólico, né? E que a gente aprende. Então, é como, para mim, comer é um sinal de acolhimento, para mim, tá? Eu me sinto... Eu amo, de verdade, eu gosto de comer. E agora eu tô fazendo reeducação alimentar, mas pra mim foi bem difícil. Agora que eu tô tendo mais consciência, né? Do que é, da onde que é, qual que é das causas. Então eu tô começando a entender isso e buscar esse sentido. Então, se você for analisar, né? Quando a criança chora, por exemplo, né? Qual que é a primeira coisa que a gente dá para a criança, né? Principalmente quando é a própria mãe, né? Ela já vai dar o peito, achando que ela tá com fome, vai dar chupeta, né? Alguma coisa, sempre alguma coisa para colocar na boca, né? Uma madeira, né? Ou então quando a criança já é maiorzinha, dá uma balinha, dá um pirulito, né? É sempre alguma coisa assim, um docinho, para a criança acalmar. Então, quando os pais são ausentes, né, nesse sentido, o que eles pensam em dar para as crianças é brinquedo, comida, né? No meu caso, assim, né, eu não tive pai, né? Eu não conheci meu pai, no caso. Mas como eu fui criada pela minha irmã, pelo meu cunhado, então assim, tudo que é comida, roupa, brinquedo, eu sempre tive, né? Então assim, essa é a maneira de presença, né? Que eles encontravam para dar. Mas não tinha muito afeto, a gente não tinha afeto. E isso marcou bastante a minha infância, sabe? Principalmente assim, quando eram os filhos, né? Também quando vieram os filhos dele, aí que eu fui me sentindo mais e mais excluída, sabe? Quando eu tava mais na fase adulta, né? Fase adolescente, adulta, eu nunca me sentia pertencente a essa família. Sempre me sentia excluída, rejeitada. Então, a gente pode fazer um movimento, né? Um movimento de acolher essa criança, sabe? Como que você vai fazer isso? Você mesmo vai se abraçar, você vai colocar uma música, você pode fechar os olhos e se conectar com essa criança, né? Dando esse abraço que você não teve na sua infância. Dando esse colo para sua criança, porque muitas vezes está relacionado à infância, né, à compulsão alimentar. E às vezes a compulsão alimentar, por mais que a gente tenta, porque eu já tentei diversas vezes de fazer dieta, já tomei remédio de tarja preta para emagrecer em uma certa época, que eu ficava dopada de dia e à noite eu ficava parecendo um zumbi acordada, então era horrível, sabe? Então, assim, eu sempre tive isso com o meu corpo. Eu sempre tive a não aceitação com o meu peso, brigando, né, com a balança. E agora que eu tô começando a entender as causas, começando a ter mais aceitação, conversando mais com as minhas células, com o meu corpo, agradecendo mais, né? Então, faça esse exercício, né? Se abrace, feche os seus olhos.
E você mesmo pode dizer para sua criança: eu vejo também a minha dor, né? E você vai se abraçando, né? Se acolhendo. E você vai dizendo: eu acolho a minha criança ferida. Eu acolho a minha criança ferida. Agora eu vou me nutrir de outras formas, mas agora eu me vejo. Ou você pode falar: minha criança, eu vejo você agora. Então, olhando para a compulsão, né, como vício, pode ser raiva também, raiva reprimida. E assim, tudo isso que eu vim estudando, que eu vim anotando, né, eu fui começando a olhar lá para trás, sabe, desde a minha infância, da minha adolescência. Eu era uma pessoa assim que não conseguia dizer não. Eu guardava raiva, tinha que guardar a raiva em mim, sabe? Não podia me expressar, não podia falar. Então hoje eu começo a compreender as causas, né? O porquê que eu tenho isso, o porquê que eu não aceitava, porque também, como eu sempre fui uma criança gordinha, tinha vários apelidos, e isso vem, né, de casa mesmo, não é da rua não, depois que vieram os da rua, mas primeiro começou em casa, né? Sempre falava: você não vai caber em nada, arrumar roupa para você é difícil. E eu sempre tive isso. E fora que eu era taxada como um peso, né? Então eu sempre me senti uma pessoa de peso, assim, naquele sentido de incomodar, né? Porque minha irmã me mostrava para as pessoas que eu era uma cruz, né? Então eu sempre me sentia assim, uma pessoa que eu não queria incomodar as pessoas, ou eu me sentia que estava incomodando as pessoas o tempo todo. Então aí eu entendi que também isso pode ser o vício, pode ser raiva, né? Raiva reprimida também. E aí eu comecei a entender sobre isso, porque eu não podia expressar nada. Então, eu engulo tudo na vida, né? As opiniões, os desejos, as mágoas, as críticas, e você vai guardando isso, né? Muitas pessoas que não querem, né, se expor são porque são gordinhas, né? São gordas. E de verdade, gente, na minha cabeça, pra mim é feio, porque eu sempre cresci ouvindo que é feio, que eu era feia. E pra mim é feio pessoa gorda. Eu achava, né? Pra mim era feio. E hoje não, eu vejo que tem umas pessoas que elas são gordas e elas são lindas, são felizes, né? Isso a pessoa que tem que se analisar. Mas na minha cabeça eu tinha que emagrecer pela estética e não por saúde, é pela estética. Hoje não. Hoje eu faço exercício em casa, eu faço reeducação alimentar, mas eu falo, gente, para mim não é mais estética, já foi esse tempo de pensar em dieta, pensar em exercício para ficar gostosa, para ficar linda, para pôr uma calça, roupa, uma coisa justa, assim, não. Hoje é para minha saúde, ainda mais porque eu sempre digo que eu quero chegar aos 100 anos, né? Se Deus me permitir, eu quero sair daqui dessa terra aos 100 anos, 101, até quando Deus quiser. Enfim, mas eu quero sair daqui bem idosa e lúcida. Eu sempre falo isso. Então, cuidando, né? Já vou entrar já nos 40, né? Logo tô nos 40 a mais. Então, esse é o momento de se cuidar, né? Então, tem muitas pessoas que acabam não querendo se expor, né? Não querendo mostrar a sua aparência, né? Sua imagem. Ou porque tiveram, né? Essas críticas, né? Ou porque elas têm medo de serem criticadas, né? E eu passo por esse processo também de aceitação com o meu corpo. Eu sempre estou fazendo Ho'oponopono, agradecendo, né? Até porque eu gerei
Eu olho assim, às vezes no meu espelho, assim, a barriga, assim, eu falo, ai, mas depois eu começo, não, você tem que estar do jeito que tem que estar, você é linda, você é maravilhosa, você gerou 3 crianças, né, fez uma barriga linda, e isso que importa. Então eu sou sempre grata, né, gratidão ao meu corpo. Então sempre faça o Ho'oponopono para o seu corpo, para você, para suas células, né? Comece a ter a aceitação de quem você é, tá bom? Bom, tem muitas coisas aqui que eu queria falar, né? Então a compulsão, ela vem de uma forma de controlar o incontrolável também, né? Sufocar a raiva, então precisamos permitir, né? Se permitir expressar, né? Se perdoar também. Às vezes você fica aí guardando coisas que não precisa mais, né? Que não tem mais necessidade. Então soltar mesmo isso. Às vezes você está carregando também o peso de outras pessoas, sabe? É uma forma de você entender que tudo tem causa e efeito, né? Assim você vai entendendo que você não é vítima de nada, de ninguém. Você tá acontecendo o que tem que acontecer na sua vida, tá bom? Então trabalhe o perdão, tá? A compulsão pode ser algo que faltou, né? O prazer do sexo, a presença, a conexão verdadeira, né, com o parceiro. Às vezes você se sente uma pessoa inibida, né, que não quer mostrar o corpo, né? Pessoas que colocam os outros na frente e se colocam em último lugar, né? Como eu falei, você ficar carregando o que não é seu, você querer dar conta de tudo. Isso daí também era muito eu, né? Querer dar conta de tudo, né? Não delegar para outra pessoa fazer. Se tem alguma coisa para fazer, deixa o outro fazer, mesmo que não saia do seu jeito. Deixa o outro fazer, né? Porque senão você acaba se sobrecarregando demais por conta disso, sabe? Porque nesse momento é o único momento que você pode olhar, né? Esse momento e você começar a analisar, sabe? Tem pessoas que comem escondida. Gente, eu comia muito escondido, muito. Porque esse é o único momento que a pessoa tem, né? Que ela não vai ser julgada, ela não vai ser criticada, é o momento dela, né? Então a gente pode também fazer outras frases de cura, né? Pode ser você olhar na frente do espelho e falar: agora eu posso me colocar na vida, agora eu me vejo, agora eu não preciso me esconder atrás de comida, entendeu? Agora eu consigo me ver. Outra causa também da compulsão pode ser a autossabotagem também, né? O medo de brilhar, sabe? De se mostrar. Como dissesse, se eu emagrecer, eu vou aparecer, eu vou ficar bonita, né? Tem mulheres que elas não querem se expor, né? Não querem brilhar. E isso também pode ser questão de abuso. Abuso que vem da infância, da adolescência. Mais um motivo aí também que eu encontrei, né? Do abuso. Eu já passei por abuso também, né? Não só verbalmente, mas fisicamente. E isso depois eu fui notando que eu fui crescendo, sabe? Pra me esconder, porque eu falei assim, não quero que ninguém mexa comigo mais, não quero que ninguém olhe pra mim. Então eu percebi que isso também veio por conta disso, né? A compulsão alimentar veio por conta disso. Então a gente pode também falar, eu vejo o que ficou para trás,
né? E deixar começar lá atrás, sabe? Hoje eu falo sobre abuso não com muita dor, eu não tenho assim aquela coisa que eu tinha, porque eu já fiz várias terapias, consegui olhar para isso, foi difícil para mim libertar, sabe, deixar ir, mas por muitos anos eu guardei, sabe, guardei isso e foi difícil, não foi fácil, mas hoje eu olho assim de uma forma que, cara, eu consegui, eu venci. Sabe? Porque o abuso não é você ir lá no abusador, você ir lá e falar assim, ai, gratidão, não sei o que, eu te perdoo. Não, é você com você mesmo. E hoje eu consigo falar de uma forma que não me dói mais, né? Sobre isso. Mas você pode dizer, né? Eu vejo o que ficou para trás, mas eu sigo leve, eu sigo livre e segura com amor. E eu me autorizo a brilhar. Então fala, escreva essas frases no papel e fala isso para você na frente do espelho, sabe? Se permita, se autorize a brilhar, porque você veio para isso mesmo, sabe? Para crescer, para ser linda, para brilhar, sabe? Para expandir a sua mente, para evoluir mesmo. Existem 3 grandes vertentes que impede a gente de emagrecer, né? E tirar a compulsão alimentar. Então, assim, eu posso me esconder do abuso, né? No caso. Então, eu engordo para que ninguém me veja, para que eu não seja uma pessoa sensual, para que eu não seja uma pessoa desejada, né? Eu preciso ser forte. No outro caso, eu preciso ser forte. Então, aquelas mães que criam seus filhos sozinhas, que tem que dar tudo, até mesmo as mulheres que são casadas e tem que dar conta de tudo, né? Até mesmo financeiramente. Tem que, além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, tem que prover, tem que ajudar, enfim. Isso também, né? É uma causa. Ou quero aparecer, né? Ou a pessoa quer ser grande para ela ser vista, né? Aí a busca pelo significado, mas nem tudo vamos encontrar o significado. Mas os mais importantes é fazer uma mudança mesmo, sabe? Uma mudança de postura, de aceitação, se aceitar como você é, né? Não comer com culpa, porque se você come e depois se sente culpada, isso é horrível também, porque ao invés de você sentir ali o prazer da comida, aquela comida que você comeu e você sente culpada, ela vai fazer você engordar realmente, né? Comer com prazer, coma com prazer, tá? Entender que você não vai encontrar significado, mas no final é mais um processo de aceitação de qualquer outra coisa. A compulsão pode ser um ato de justiça. Eu como por 2. Gemilar, por exemplo, que não é visto no sistema, sabe? Muitas pessoas têm gêmeo, né? Foi gemilar e nem sabe. Talvez a mãe perdeu e ela nem sabe. Teve um sangramento ali, parou, né? E veio a outra criança e ela acha que só veio essa. E não. Quando vai fazer uma constelação, por exemplo, vai entender que teve uma criança ali também. Se ela não teve, aí fica naquela dinâmica. Se ela não teve, eu também não posso, né? Eu não posso desperdiçar. Então eu tenho que comer por ela também. Quantas mães comem o restinho do prato da comida lá dos filhos, né? Que os filhos deixam lá. Por quê? Porque na mente dela, se eu não comer, vai desperdiçar, vou jogar no lixo. Então, quer dizer, você tá colocando como? Então, você é o lixo? Então, o lixo sou eu. Se a comida que sobrou do meu filho eu ia pro lixo e eu que tô comendo, então eu que sou lixo. Então, começa a perceber isso, né? Olha que interessante, né, sobre isso. Então, vamos falar as frases também para essas mães que passaram fome, né? Quantas mães passaram fome?
Então você pode respirar fundo e dizer: querida mamãe, eu vejo a sua fome, eu vejo você. Eu honro a sua dor, mamãe. Agora eu posso me nutrir com leveza por mim, né? Então escreva também essas frases, anota e vai falando, deixa reverberar, tá? A culpa é o pior porque você fica naquele looping, né? Comer com consciência cura e comer com culpa destrói. Anota essa frase: comer com consciência cura e comer com culpa destrói. E você pode dizer também: eu me perdoo por comer com dor. Agora eu posso me alimentar na presença. Olha que lindo, que agora você pode se alimentar na presença, né? Muitas de nós não temos medo das críticas, né? E sim do sucesso de brilhar, da nossa própria luz. A gente tem medo da nossa luz e não é das críticas. Às vezes tem gente que tem medo da nossa luz, de brilhar mesmo, sabe? Então você pode dizer: eu me autorizo viver na minha verdade. Eu me autorizo existir na minha verdade. Olha que lindo, muito forte, né? Então, gente, sobre a compulsão é muito amplo, né? Aqui já tem mais de meia hora de podcast. Eu vou parando por aqui, mas é uma extensão, assim, tem muita coisa falando sobre compulsão. E assim, vai fazendo reprogramação, vai trazendo essa cura, essa autocura, né? Esse auto-amor para você mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado, que esse seja o primeiro de muitos podcasts. Eu gostei, eu amei fazer, trazer um pouquinho também as minhas vivências, minha história, né? E assim poder ajudar outras mulheres também. Assim como eu estou me nutrindo, eu estou me aceitando, me auto-amando, eu espero que você também faça o mesmo por você, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada por estar aqui, por escutar até aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Jana Narcisse, eu sou terapeuta energética e consteladora familiar. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos e até mais.